Eu preciso fazer uma confissão aos irmãos. Domingo passado, eu vim para a igreja e precisava tomar uma decisão. Se nós realizaríamos neste domingo ou não o Celebrai. Nós não tínhamos ainda sequer uma linha daquilo que iria acontecer. Não havia nada definido. Nós atrasamos o planejamento e o pior, irmãos, é que quando chegou na terça-feira, madrugada da terça-feira, eu viajei para Mato Grosso. Saí lá do hotel Samarina, onde tem acontecido o maravilhoso encontro do Farol da Ponta Verde, e já fui de lá diretamente para o aeroporto. Segui viagem e passei alguns dias ali falando aos pastores. E permitam dizer, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar a outros grupos de pastores, mas eu nunca vou esquecer aquilo que Deus fez ao longo desta semana. Eu fui falar a um grupo de aproximadamente 70 pastores, mas esses pastores, eles fazem parte da Convenção Batista Nacional. Sabe o que significa isso? A Convenção Batista Nacional ela é formada por aquelas igrejas que durante o movimento de renovação espiritual que aconteceu dentro das igrejas da Convenção Batista Brasileira, acabaram saindo e formando uma outra convenção, uma outra organização. Mas eu fui recebido com tanta honra por aqueles colegas pastores. Eu tive a oportunidade de compartilhar da fé, daquilo que tem sido a experiência de ministério, de ouvi-los. E foi um encontro que eu jamais esquecerei. Jamais esquecerei. Fui muito abençoado. E o que aconteceu foi que na quinta-feira de madrugada, eu viajei de volta para chegar aqui em Maceió. E aí se vocês perguntam, então como foi? Eu passei 2 noites esta semana praticamente sem dormir. E se perguntarem, então como foi? Gente, sabe quem foi que organizou isso aqui? Foi o Espírito Santo de Deus. Eu me recordo que eu estava dentro do avião e abri o computador e eu tenho, sabe gente, eu tenho uma dificuldade enorme de ficar na cadeira ou do meio ou da janela. Eu me sinto sufocado. E quando o pessoal vem servir o lanche, que é cada vez menor, não é? Mas que vem com aqueles carrinhos, eu não sei por que eles sempre escolhem ficar com o carrinho aqui, onde está a minha cadeira. E eu preciso desviar o pensamento, porque eu me sinto preso, prisioneiro. Mas lá estava eu, sentado na janela, com a mesa aberta, um computador, um telefone, e graças a Deus que hoje eles conseguem, não é, fazer contatos, e eu conversei com todos os ministros, e fomos organizando, e veio as respostas, e Deus honrou aquele passo de fé, irmãos. Por tudo que aconteceu aqui durante o dia de hoje, por aquilo que ainda vai acontecer como resultado deste encontro. Deixe-me falar, porque eu de vez em quando olhava ali, nós estamos com uma outra congregação acompanhando. Momentos que eu olhei em algumas, tínhamos mais de 100, 140, cento e tantas pessoas participando da celebração online. Vocês têm ideia? Tem gente que está dizendo, olha, eu não moro nem no Brasil, eu moro em outro estado, estou participando, estou acompanhando. O Deus que está falando neste lugar, está abençoando gente bem longe daqui, bem longe daqui. E eu creio nisso, creio naquilo que Deus está a realizar. E a última palavra do encontro de hoje, desse dia, do glorificar, e aí está. Há sempre uma solução, e não adianta revirar o rosto. Ou como dizia a mamãe, não adianta entronchar a boca. Há sempre uma solução. E as soluções que vêm de Deus, esta de fato resolvem. As soluções que nascem do meu coração, na maioria das vezes atrapalham. Como aconteceu na experiência de Abraão, Sara, Agar, e você conhece a história. Eu vou ler um texto, é um texto longo, mas eu preciso ler, porque a história não é muito conhecida. Números capítulo 12, versos de 1 a 15. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara. Porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonhos, falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Este é o texto. Feche seus olhos que nós vamos conversar com Deus. Pai, eu me curvo diante da tua majestade. Ousarei falar, Pai, ao teu povo. E o que eu suplico é que cada uma das minhas palavras possam ser usadas pelo Senhor. Fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e irmãs, meu Deus. É assim que eu oro, e oro no nome de Jesus. Amém. Há algo que precisa ser dito e ficar muito claro, sabem? Às vezes a gente pensa de forma diferente, mas eu preciso repetir, talvez aquilo que você já saiba. Não existem famílias perfeitas. Não existem famílias perfeitas. E se você for olhar o texto sagrado, a história sagrada, você vai ver. Pense na primeira família: Adão, Eva, Abel, Caim, um assassinato. Vá adiante. Pense na experiência de Abraão, Sara, e depois a presença de Agar, Ismael, Isaac. Vá mais adiante. Lembre-se da dificuldade entre Jacó e Esaú. Lembre-se de Eli, os seus filhos. Lembre-se de tantos outros personagens da Bíblia, cujas famílias passaram por problemas terríveis. Eu sei que nós costumamos repetir que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas a família de Davi foi uma família marcada por muitas dificuldades. Eu preciso repetir o que disse. Não existem famílias perfeitas. Não existem. E quando a gente abre esse texto sagrado e vê reunido entre irmãos, gente, olha só. Um era Moisés. E quem foi Moisés? O maior dos líderes do povo de Deus. Quiçá um dos maiores líderes da história da humanidade. Qual era o irmão dele? A Bíblia fala de Arão. E se você observar, Arão foi o sumo sacerdote do povo de Deus. Um homem escolhido para intermediar, para ser um mediador, apresentar os sacrifícios. E a irmã Miriam, a Bíblia diz que ela era uma profetisa. Meu Deus, eu fico às vezes pensando que se eu pudesse sentar para conversar com Joquebede, com Arão, os dois iriam contar da alegria de ser pai de 3 meninos preciosos. Um retrato perfeito, de uma família perfeita, de gente usada por Deus, de gente serva e servos do Senhor. Meu Deus, que maravilha! Eu sei que é com esse tipo de família que você imagina, não é? E sonha. Só que o texto sagrado diz que entre esses 3 surgiu um problema extremamente sério. Observe o versículo de número 1. A Bíblia diz assim, que falaram Miriam e Arão contra Moisés. Você está entendendo o que é que o texto está dizendo?
Eles estão se colocando em contraponto à autoridade de Moisés. Eles estão murmurando contra o próprio irmão. Esses que eu mencionei, que pareciam ser tão perfeitos, estavam agora se voltando à grande liderança de Israel. E o texto está dizendo que eles falaram. Deixa eu lhe dizer, quando a gente, no exercício da liderança do povo de Deus, escuta que alguém falou, esse alguém, quando é longe, não machuca tanto quando esse alguém é alguém de perto. Você já imaginou Moisés olhando para a face dos seus irmãos, dizendo: olha, eu poderia ter esperado isso de qualquer um, mas menos de vocês. Como é possível? Nós somos irmãos. Vocês conhecem a minha história, sabem que eu ia ser morto. Miriam, foi você, Miriam. Quem estava lá à beira do rio, se ofereceu para ajudar a princesa. A mamãe, ela foi para o palácio para tomar conta de mim, mas foi porque você estava ali. Como é que agora, depois de tudo isso, você se levanta contra a minha autoridade junto ao povo de Israel? Deixa eu lhe dizer, é nessas horas que a palavra vinda de alguém tão próximo machuca ainda mais o coração da gente. E aí o texto mostra a causa, o que é que está por trás disso. Aí o texto diz: por causa da mulher cusita, com quem casara. E é interessante, porque o texto repete dizendo: porquanto tinha casado com a mulher cusita. E aí você pode perguntar: o que é isso? É uma mulher etíope, certamente uma mulher negra. É possível que estejamos aqui diante de um caso de preconceito. De uma cunhada, de uma mulher que é repudiada, que não é aceita pelos irmãos. E quantas vezes, meu Deus, eu tenho visto isso acontecendo. É como se eu tivesse o poder ou a possibilidade de estabelecer juízo sobre o outro. Sabe, quando eu leio essa história, eu fico tão decepcionado. Porque às vezes no coração de gente que a gente pensa ser perfeito, existe espaço para o preconceito, existe espaço para o escândalo, existe espaço para a mentira, existe espaço para a infidelidade. E aqui está o texto sagrado, dizendo que aquele núcleo familiar que parecia ser perfeito, em um momento começou a revelar que realmente não era tão perfeito assim. Eu não sei se você já viveu momentos em que você contemplou seus filhos, todos eles à semelhança de Moisés, Miriam, Arão, completamente envolvidos com a igreja. Eu já vivi isso. Sabe, e você vive os seus momentos de maior felicidade, como pai, como mãe. Mas eu vou lhe dizer, a história, a vida, o curso da vida, às vezes revela situações extremamente dolorosas. Extremamente dolorosas. Por isso, pare de cobrar de si mesmo aquilo que nem Deus tem cobrado de você. Ah, pastor, mas ruiu aquele castelo erguido, aquilo que era um sonho, e ruiu, e agora, o que é que eu vou fazer? Deixa eu lhe dizer, o Senhor sabe que eu sou imperfeito, que você também é imperfeito. Que as relações que nós construímos também são marcadas pela imperfeição que nós carregamos. Mas eu vou lhe dizer, talvez você não saiba, eu tenho alguém perfeito que mora na minha casa. O Espírito Santo de Deus. E sabe, a partir dele que eu começo a ter uma outra percepção da vida. Eu não sei quem foi que andou falando de você, quem foi que rejeitou seus filhos, porque eu já vi isso acontecer dentro de família. O meu filho não recebe a mesma atenção que aquele outro. Meu marido, minha esposa. Quando é que nós vamos entender que família é realmente projeto de Deus e não projeto seu, e não projeto meu? Quando é que nós vamos entender que as coisas que acontecem na história da minha família, na história dos meus filhos, estão lá, depositadas ao pé da cruz? Você precisa crer nisso.
Porque eu volto a lhe dizer, não existe família imperfeita. E isso eu não quero também trazer uma espécie assim de prêmio de consolação e que você se conforme. O pastor acabou de dizer. Então eu vou parar de perseguir a perfeição, de buscar ser uma pessoa melhor. Isso talvez seja a pior coisa que você vai fazer por você mesmo, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Mas eu volto a dizer, famílias imperfeitas, ou melhor, famílias perfeitas, elas não existem. Mas uma coisa eu tenho aprendido, a partir inclusive dessa experiência. Tenha muito cuidado com as suas palavras, mas muito cuidado. Eu não sei se você se recorda, mas o texto que lemos, no versículo 2, diz assim: e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Você consegue perceber o que é que eles estão dizendo? Parece que eles estão querendo disputar espaço do poder. Eles estão dizendo, o que é que Moisés tem que nós... Não, Deus só fala agora através de Moisés. E nesse momento parece que os dois se juntam contra Moisés. E o curioso, irmãos, é o que acontece depois, porque a Bíblia vai dizer assim, e o Senhor o ouviu. Grifa aí, por favor. Avance uma vez. Isso. E o Senhor ouviu. Sabe o que é que eu quero que você entenda? É que aquilo que eu digo dentro da minha casa, o Senhor escuta. Sabe aquela palavra que você disse na ausência do outro, por trás, sabe? Aquele comentário que você fez, Deus ouviu. E a gente precisa ter muito cuidado, porque as palavras que nós proferimos, especialmente dentro de nossas casas, elas podem abençoar, sim, podem despertar o melhor na vida dos meus filhos, podem desenvolver autoconfiança, sabe? Podem desenvolver um espírito quieto, contrito diante de Deus, como também o contrário. Por isso você precisa ter muito cuidado com o que você diz. Os adjetivos que você usa para falar de seus filhos, para falar do seu marido, para falar de sua esposa. Cuidado com aquilo que você diz sobre o seu marido, sobre a sua esposa, com os amigos, com a sua família. Tenha muito cuidado com as suas palavras. Eu oro para que as minhas palavras e as suas palavras sejam palavras que carreguem bênção para a minha casa e para a sua casa. Quantos filhos, meu Deus, hoje têm uma baixa autoestima por conta de coisas que ouviram dentro de casa. E eu vou repetir, porque eu preciso continuar acreditando nisso. Cada palavra que eu pronuncio dentro da minha casa, Deus está ouvindo. Deus está escutando. E é certo, sabe, irmãos, que o texto sagrado, quando coloca essa situação, é curioso, porque de repente o texto vai falar sobre mansidão. E aqui deixe-me dizer, há um enorme poder na mansidão. Eu não sei como você reage quando descobre que alguém falou de você. Vocês se lembram do Ariano Suassuna? O Ariano tem um trecho de uma palestra dele, que ele questiona todo mundo e diz, olha, eu não gosto dessa ideia, dessa história de falar mal das pessoas pela frente. Isso é horrível. Constrange a mim que estou falando e ao outro de quem eu estou falando. Não custa nada esperar que ele saia um pouco, se afaste, para que eu possa fazer isso sem qualquer dificuldade, sem qualquer constrangimento. O humor próprio do Suassuna, não é? Mas deixa eu lhe dizer, há um enorme poder na mansidão. Eu não sei, repito, como é que você costuma reagir quando descobre que alguém andou falando de você. Eu conheci gente que costumava dizer, pastor, eu falo mesmo. Eu falo, porque eu sou só eu sozinho para falar do mundo e o mundo inteiro para falar de mim. Já ouviu esse tipo de argumento? Pois é. Eu não sei como você reagiria se soubesse que o seu irmão Arão, a quem você... ou por quem você pediu a Deus, e a quem você pediu a Deus para que lhe acompanhasse na missão, falou mal de você. Sabe, eu não sei como você reagiria se você descobrisse que Miriam, sua irmã, sabe, falou de você. Eu não sei como você costuma reagir. Mas por que eu estou falando de mansidão? Porque o homem manso, a mulher cujo coração é tomada pela mansidão, deixa eu lhe dizer, essa pessoa é a pessoa mais poderosa deste mundo.
Porque mansidão, irmãos, não é covardia, não é medo de enfrentar. Eu tenho aprendido que é o poder sobre controle. Se eu quisesse, eu poderia fazer, mas não vou fazer. Não vou fazer. Eu não vou machucar, eu não vou me vingar. Isto é mansidão. E o que é que isso tem a ver com o texto? Deixa eu lhe mostrar. O próprio livro de Provérbios, no capítulo 25, versículo 15, diz que a língua branda quebra até os ossos. Sabe, e ao invés de você imaginar, eu vou até esconder a minha mão, ao invés de você imaginar um ato de violência, de destruí-lo, faz isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que uma palavra branda, sabe, no corpo humano, o osso, duro, ele é esmagado por uma palavra branda, suave. Quando é que você vai acreditar nisso? Quer ver um versículo que quase todo mundo conhece na igreja? De cor. A resposta branda. Todo mundo sabe disso, gente. Mas por que, pastor, a minha resposta continua sendo diferente disto? E o que é que isso tem a ver com o texto? É simples. Observe o que é que o texto vai dizer no versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Somente essa afirmação pode explicar o silêncio de Moisés no capítulo 12 inteiro. Ele não fala, ele não responde os irmãos, ele não confronta os irmãos. Aliás, há algumas outras traduções muito curiosas, não é, desse texto. Há uma tradução, por exemplo, que traz a expressão, acho que é a Nova Versão Internacional, não sei, não recordo, mas que ao invés de manso, fala sobre humilde. E aí a gente entra numa questão muito delicada, porque a tradição diz que quem foi que escreveu o Pentateuco? Moisés. Então quem teria escrito o livro de Números? E aí ele vai dizer dele mesmo que ele era o homem mais humilde sobre a terra. Isso ficaria um tanto quanto estranho, não é, gente? Um tanto quanto estranho. Mas a palavra mansidão, neste momento, é uma palavra que retrata o temperamento de alguém que aprendeu que na vida, muitas vezes é melhor ficar em silêncio e deixar que Deus dê a resposta. Olha, eu tenho visto isso na vida de muita gente, Uma das experiências bíblicas que mais me toca sobre isso é daquela mulher que entra, quebra o vaso de alabastro, é criticada, mas diz o texto sagrado que quem responde por ela é o próprio Senhor Jesus. Ela não fala absolutamente nada. Ela deixa que o Senhor lhe dá a resposta. Você tem acreditado nisso? Ou no momento em que você percebe que na sua família, o seu cunhado, a sua irmã, fulano, beltrano, disse isso a seu respeito, você tem permitido que Deus tome a frente? Sabe, você tem depositado em Deus a confiança pelo último capítulo da história? O que o texto está me ensinando é que houve hostilidade contra Moisés dentro de sua própria família, mas este homem de Deus, pela mansidão que carregava, permanece em silêncio, aguardando aquilo que vai acontecer. E aqui não se surpreenda com o que vou afirmar, mas algumas soluções só são encontradas em meio a enormes problemas. Sabe aqueles dois que não se falavam? Dois irmãos. No dia do enterro da mãe, estavam os dois do lado do caixão, abraçados e chorando. Você sabe aquela gente que não se falava, que não visitava o pai já fazia muito tempo? Sabe quando foi que aconteceu a visita? Quando ele estava dentro de uma UTI, no hospital, e já não reconhecia mais ninguém, estava em coma. Você está entendendo o que eu quero dizer, não? Que às vezes algumas tragédias, e hoje a gente aprendeu que tragédia não precisa terminar em tragédia, algumas tragédias se transformam em instrumento da bênção de Deus para mudar a história de sua família. Algumas tragédias são assim. Nesses dias que estive em Mato Grosso, eu pude ver o Rodolfo, a Janaína, eles participaram de nossa igreja durante algum tempo. Hoje estão lá, na cidade de Sorriso. E o Rodolfo começou a ouvir o evangelho aqui, eu me lembro do dia em que ele ergueu a mão, tomou uma decisão pública, mas sabe, ele nunca
nunca foi adiante. Parou ali. Foi para lá, para o Mato Grosso. E ele foi buscar-me em uma outra cidade próxima, chamada Sinop. Depois você descobre por que ela tem esse nome, viu? Mas, e aí ele foi levar-me, um trajeto ainda depois do avião, ainda uma hora e pouco de carro. E nós fomos conversando, ele contou-me a história da mudança da vida dele. Durante o período da Covid, ele só não morreu por conta de um milagre da parte de Deus, irmãos. O rim ficou paralisado por 30 dias. Por 30 dias. Ele foi entubado, ficou na UTI, precisou fazer todo o processo para reaprender a andar, para se movimentar, para tudo. Saiu depois com um trauma um estresse pós-traumático, uma coisa assim que psicólogo gosta de dizer. Depois da confusão toda, o que sobrou, o caco do homem, sabe? E ele precisou reconstruir a vida dele. Mas eu fiquei tão feliz quando eu vi o homem que ele se tornou, por causa de toda a tribulação que ele passou. Fiquei tão feliz, porque ele foi moldado. Ele foi moldado pelas mãos do Espírito Santo de Deus naquele momento. E sabem, quando eu leio esse texto, e aí nós chegamos ao versículo de número 10, acontece uma grande tragédia. A Bíblia diz que a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa. E você sabe como eles encaravam a lepra? Lembram-se de como era excluído da convivência dos outros, que a lepra era considerado sem cura, não tem como tratar, banido de toda a sociedade, eles têm que se isolar. Lembram-se disso? Foi o que aconteceu com a profetisa, a irmã de Moisés. Ela ficou leprosa, e o texto diz, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. E aí a gente pensa, e agora o que é que vai acontecer? Mas se você observar, até o versículo 10, o texto só fala dos conflitos na vida desses 3 irmãos. Mas a partir do versículo 10, as coisas começam a mudar, por incrível que pareça. Você se lembra quem foi que falou mal de Moisés? Lembram-se? Foram Arão e a própria Miriam. Como é que a gente resolve problema de casa, pastor? O senhor disse que há sempre uma solução, há sempre uma alternativa. Como é que a gente resolve? Eu vou lhe dizer. Perdão e oração continuam a ser as ferramentas preferidas de Deus. Toda vez que há um impasse numa família, um conflito numa família, sabe o que é que os anjos fazem? Eles descem com dois instrumentos, sabe? Com 2 ferramentas. De um lado, o arrependimento, do outro lado, o perdão. E hoje foi tão maravilhoso, porque Deus trabalha de uma forma que o Sérgio e a Ingrid disseram para nós hoje à tarde. Olha, Deus estava falando com ela lá, estava falando comigo aqui, nós não conversamos hora alguma, e quando nos juntamos, percebemos que Deus havia trabalhado tanto com um, quanto com o outro. Sabe, se você não permitir que Deus use essas 2 ferramentas na sua família, nada vai mudar. Enquanto não houver arrependimento, enquanto não for liberado perdão, nada vai mudar. E eu assino o que estou dizendo. E não adianta dizer, mas a gente está até melhor. Sim. Vou lhe dizer o que eu tenho percebido como pastor. Vem uma crise, onde não há arrependimento sincero, onde não é outorgado perdão sincero, a aparente estabilidade é efêmera, dura pouquíssimo tempo. E a crise seguinte, sabe o que é que vai acontecer? Vai ser pior do que a primeira. Aí virá uma segunda crise, virá um outro intervalo. Parece que eles fazem um armistício, parece que eles fazem uma trégua. E aí vem uma terceira. E sabe o que é que vai acontecer na terceira vez? Será ainda mais complicado e mais difícil de solucionar. E é nesta hora que eles vão procurar ajuda. Quando já se autodestruíram. Quando não resta mais nenhum tipo de sentimento, de percepção. E pior, ainda resistente, tanto ao arrependimento, quanto à liberação do perdão. Aí eu lendo a história bíblica, sabe o que é com o que eu me deparo? Veja o versículo seguinte ao capítulo 10. Capítulo 10, Miriam está leprosa. Aí vá para o versículo 11. Está dizendo assim.
Por isso, pelo fato de Miriam estar leprosa, Arão disse a Moisés. Aí, nem os microfones aguentaram, não foi, irmãos? Tá bom, pode trazer daqui a pouco. Escute aqui. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. O que é que você está escutando aqui? O que foi que Arão fez? Ele se arrependeu diante de Deus. Ele pediu perdão ao irmão. Ele reconheceu que aquilo que ele fez foi uma grande loucura. Onde foi que eu estava com a cabeça que eu fiz, que eu disse o que eu disse? Onde foi que eu estava com a cabeça quando eu traí você? Onde foi que eu estava com a cabeça quando eu menti? Ele vira-se para Moisés e ele diz: a nossa irmã está leprosa, eu estou vendo a consequência de tudo isso. Me perdoe, nós estávamos... Eu não sei onde foi que nós estávamos com a cabeça quando fizemos o que fizemos, quando dissemos o que dissemos. Aí o texto sagrado, sabe o que é que vai me mostrar? Veja o versículo de número 13. A Bíblia diz assim: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Esse é o primeiro registro de uma palavra de Moisés nesse texto. E o que é que ele está fazendo? Pedindo para que Deus cure a sua irmã. A mesma irmã que falou contra ele. A mesma que se levantou contra ele. Sabe o que é isso, irmãos? Perdão. Sabe o que é isso? É o realinhar da vida. Você precisa começar a orar incessantemente por aqueles ou por aquilo que tem trazido prejuízo à sua vida pessoal, tem desorganizado, a sua serenidade foi destruída, seu casamento está ameaçado. Continue a orar por esse homem e mulher de Deus. Eu tenho vontade de, alguns dias desses, eu estou esperando a liberação do Senhor, para falar de um tema bíblico que para mim é apaixonante, quando a Bíblia diz que a mulher crente, ela santifica o marido. Você já imaginou o que é que o texto está dizendo? É que Miriam, ela foi abençoada pela oração do irmão. Não foi ela, foi o irmão quem clamou. Você se lembra, por exemplo, de situações assim no texto bíblico? De um pai que leva o seu filho que está enfermo, que está agonizando, Jesus desce do monte, ele se contorce, e diz o texto sagrado que o Senhor ouviu a oração daquele pai. Lembram-se daquela história dos 4 amigos? Aí o Senhor diz que o Cristo viu a fé deles, dos amigos. Eu quero lhe dizer que tem muita gente sendo abençoada porque tem alguém orando. Às vezes eu olho aquele filho, sabe, pastor, mas eu sei que Deus me ama porque todas as minhas coisas, meus negócios, está longe de Deus, mas ele diz: está tudo bem comigo. Meu amigo, você não sabe o que está acontecendo com você? Eu posso lhe dizer. O que está acontecendo com você é a resposta de Deus à oração de sua mãe. Sabe, de sua avó, aquela senhora que passa a noite inteira orando, enquanto você sai para beber e depois estaciona o carro, sem nem saber como chegou em casa. Não é porque você seja uma pessoa, Deus olhou e disse: esse é o cara, você não é Romário. Não. É porque Deus está ouvindo a oração de alguém que está intercedendo por você. E aí no texto sagrado, sabe, gente, quando acontece de se manifestar o arrependimento e o perdão, meus irmãos, algo de bom acontece no seio de sua família, vai acontecer. Eu quero desafiar você que tem se escondido a confessar. Eu quero desafiar você que tem reprimido o perdão a liberá-lo. Eu não vejo coisa mais, gente mais abençoada do que aquele que libera perdão. Quando o perdão é liberado, às vezes a gente fica pensando: ele foi tão abençoado pelo perdão que ele recebeu. Não. Deixa eu lhe dizer, quem é mais abençoado é quem tira esse fardo das costas. É quem para de passar a noite em claro pensando naquela situação.
eu já liberei perdão. Está perdoado. Olha, se vai dar, será que vai dar certo, pastor? Meu amigo, minha amiga, se vai dar certo, não é nenhum de nós tem controle sobre isso. O perdão, ele não pode ser avaliado de uma forma pragmática, gente. Eu preciso entender que na minha casa, 2 ferramentas serão usadas: arrependimento e perdão. Agora vejam que a história não termina aqui. E querem saber? Parece que o texto sagrado nos convida a adicionar ao arrependimento e perdão uma boa dose de paciência. Olhem bem o que eu estou dizendo, uma boa dose de paciência. E eu vou explicar, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer exatamente isso. Olha, tenha um pouco mais de paciência, tudo vai se resolver. Tem coisas que Deus me manda dizer que eu digo, tem certeza, Senhor, que é para eu dizer isso? Aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu dividir a responsabilidade com você. Leia comigo esta frase, não precisa olhar para a pessoa que está do seu lado, não estou mandando dar recado para ele, não. Não, tem gente que detesta isso no culto, né? Mas olha, leia comigo. Tenha um pouco mais de paciência, tudo vai se resolver. Porque às vezes a gente pensa que é só juntar um pouquinho não, né, gente? Uma boa dose de arrependimento com uma boa dose de perdão, a gente coloca num forno micro-ondas e em 3 minutos, todos os problemas que foram construídos em 3 anos, em 30 anos, serão resolvidos. Quer que eu responda? Vão ser não. Não vão. Vai precisar reaprender, vai precisar falar, ouvir, sabe? Vai precisar um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tempo. E para mim, uma das coisas mais belas nesse texto é aquilo que está escrito no versículo de número 15. Eu não sei se você percebeu, mas quando Moisés orou, ele pensou de uma forma imediata, de que Deus iria resolver aquilo imediatamente. Só que Deus olhou para ele e disse, não, se ela cuspisse o rosto, não iria passar 7 dias. Pelo que ela fez, ela vai passar os 7 dias. Ela vai ficar reclusa durante 7 dias. Eu vou curar, mas não vai ser agora não. 7 dias. E então, está pronta para esperar os 7 dias do Senhor? Pastor, mas meus 7 dias já viraram 70 vezes 7. Já se passaram 7 anos. E se Deus bater no seu coração agora e dizer, olha, eu vou fazê-lo, mas não vou fazer agora não. A Midian, ela vai permanecer reclusa por 7 dias. O que é que você vai fazer em resposta a isso? Quer ouvir o que aconteceu no texto? A Bíblia diz assim, assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Você já imaginou Moisés explicando ao povo, nós não vamos agora. A Miriam está fechada, está fora do arraial, está isolada por causa da lepra. A gente vai esperar. Quando terminar isso, a gente sai. Eu já vi gente sem querer esperar a família, até para vir para a igreja, gente. Eu conheci uma criatura assim. Pastor, comigo é assim. Vamos sair tal hora. Eu saí de casa, deixei todos lá. E ele fala assim num tom de uma coisa maravilhosa, de um exemplo maravilhoso. Eu saí, deixei, foi todo mundo para trás. E vim-me embora. Aí chega para cultuar a Deus. Aí é bom porque a leitura bíblica, logo do introito bíblico, vai ser assim, esperai uns pelos outros. A gente não tem muita paciência, não é, gente? A gente não gosta de esperar. Sabe aquele filho que costuma lhe dizer assim, já vou? Quando eu peço uma coisa, ele me diz, já vou. Sabe aquele marido que tem lá uma torneira amarrada com um pedaço de pano, que ele diz que vai dar jeito. Ele vai trocar a torneira. Ele vai trocar a torneira. E já se passou uma semana. Aí eu não espero, vou e faço. Sabe o que vai acontecer? As próximas tarefas domésticas que a irmã quiser atribuir a este homem que a irmã chama de marido,
vão demorar ainda um pouco mais, porque ele sabe que alguém vai resolver isso, se ele demorar um pouco. Eu queria hoje lhe desafiar a esperar Miriam, sabe? A esperar Miriam. Porque às vezes a gente não percebe que os papéis se alternam. Hoje sou eu que estou esperando por ele. Amanhã será ele que vai estar esperando por mim. E quando a gente aprende a viver assim, a gente descobre algo maravilhoso. Sabem, quando a mamãe veio para cá, os irmãos devem lembrar, ela veio com muita dificuldade de se locomover, ela resistia inclusive à ideia de andar com a bengala, porque ela era extremamente vaidosa. Mas sabem quem foi que teve que aprender a andar? Fui eu. Porque mamãe estava andando bem devagar, com muito cuidado. E para andar ao lado dela, eu precisava agora reduzir a minha velocidade. No início não foi fácil, porque eu avançava e dizia, vamos mãe, vamos mãe. Ela, peraí meu filho, estou chegando. Até que eu disse, olha, quem precisa esperar, sou eu. E aí eu recuava e dizia, então vamos aqui, vamos juntos. Os percursos que eram feitos em poucos segundos, demoraram um pouco mais. Mas nem sempre o mais importante é o percurso, é com quem nós estamos caminhando, é ao lado de quem nós estamos caminhando. E eu queria lhe desafiar, sabe? Eu sei que você sonhou com uma família perfeita e parecia até que seria perfeição pelo resto de sua vida. Afinal de contas, você se casou com Moisés, Arão, sua esposa era uma profetisa Miriam, seus irmãos, todos criados no Evangelho. Vocês faziam aqueles trios, né, que botam aqueles... Pagaram muito mico, né? Abria lá o cantor cristão e cantavam os três, e alguém fazia... E de repente, algo aconteceu que destruiu a unidade de vocês. Eu vim aqui para lhe dizer que arrependimento e perdão é bênção de Deus na vida da família. Eu vim aqui lhe dizer que há alternativas ainda, que há caminhos que podem ser perseguidos, que Deus pode nos fortalecer. E sabe aquilo que parecia ser tragédia no versículo 10? Se transformou em bênção. Deus transforma, irmãos, maldição em bênção. Deus transforma dificuldades em crescimento, em maturidade, em aprendizado. Deus quer resgatar sua família, Deus quer resgatar o seu casamento, Deus quer resgatar o meu filho, os seus filhos. Deus tem propósitos maravilhosos para a vida de nossa família, irmãos. Deus vai ser glorificado em minha casa e na sua casa. Eu e a minha casa glorificaremos ao Senhor. Diga isso comigo, vai. Eu e a minha casa glorificaremos ao Senhor. Não abra mão, sabe, dessa esperança, desta declaração de fé. Há uma alternativa. E essa alternativa atende pelo nome de Jesus. Coloque-se diante de Deus agora. E peça que o Senhor trabalhe aquilo que você sabe que precisa ser trabalhado na sua vida. Que Deus manifeste graça sobre o seu coração. Faça isso em nome de Jesus. Eu não vou nomear aquilo que você tem enfrentado em sua casa, porque eu não conheço o dia a dia de sua família. Mas clame agora. Clame ao Senhor, invoque o nome de Deus. Faça de novo, faça de novo, faça de novo. Ore pela Miriam, para que ela seja curada. Pelo seu marido, para que ele seja curado. Pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais. Diga, Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, na vida de minha família. Faça isso, em nome de Jesus.